Olá, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje a nossa discussão vai ser um pouco relacionada às encefalopatias, onde a gente vai tentar falar desse conceito, manifestações clínicas, e a gente vai tentar falar de cada uma. A gente tem várias encefalopatias, né? E a forma como elas são adquiridas. Então, essa hoje vai ser a nossa discussão. Então, de uma forma geral, as encefalopatias é uma doença que ela é da parte cerebral, né, e que acontece, né, alteração da sua estrutura e sua função. E é uma doença que ela tem assim bases diversas. Ela pode ser doenças isquêmicas, doenças hipertensivas, doenças relacionadas às mitocôndrias, metabólicas, doenças relacionadas das hepatopatias e nefropatias, as intoxicações exógenas, traumas, neoplasias e infecções. Então, para iniciar, a gente vai estar falando a respeito da encefalopatia espongiforme, né, que é uma doença neurodegenerativa que acomete o homem e os animais. É uma doença rara, mas ela pode ser originada, né, esporadicamente ou herdada e que podem ser também transmitidas. O grupo das encefalopatias espongiformes no homem, ela é subdividido quanto aos sintomas clínicos, né, que ele vai ser de acordo com o que é associado aos aspectos neuropatológicos. Aí vai incluir a doença de Kuro, a doença de Creutzfeldt-Jakob, doença de German e insônia familiar fatal. Então vocês vão verificar que cada uma dessas doenças, né, ela tem uma forma de transmissão. Então a forma de transmissão da espongiforme, ela pode ser adquirida através da ingestão ou inoculação, né, de alguma coisa relacionada no cérebro, medula óssea, nervos e tecidos linfóides. A característica clínica dessas encefalopatias, elas são transmissíveis e são da forma ataxia cerebelar progressiva. A pessoa pode apresentar tremores, instabilidade postural e na forma de andar, marcha, né? E alterações do comportamento e hiperestesia. Então, essas são algumas características clínicas que a pessoa pode apresentar ao ter essa doença como base. Já o diagnóstico é um pouco mais complicado, porque não é possível demonstrar resposta imune ao agente infeccioso e não se conhece o papel do sistema imune na defesa contra essa infecção. Então, aqui para vocês terem uma ideia, que eu coloquei isso aqui, inclusive lá do Ministério da Saúde, onde fala sobre a doença da vaca louca. Né? O que é essa doença? Ela é uma doença crônica, né, que também é degenerativa, e ela é conhecida como BSE, né, que é uma sigla inglesa, onde é encefalopatia espongiloide bovina, né, que ela ataca o sistema nervoso central do gado. Os principais sintomas dessa doença nos ovinos e bovinos é a agressividade, né, e a falta de coordenação que o animal começa a ter. Já nos humanos, vai ser atacado as nossas mitocôndrias, né, que vai ali acontecer uma contração muscular. E a pessoa também pode apresentar demência. Ela é transmitida, né, pela ingestão da carne de animais contaminados, né, com o priorum, que é o que vai fazer ali toda a desenvoltura da doença. E os humanos, eles recebem o nome de VCDI, né, porque é variante de doença, né, de Creutzfeldt-Jakob. As causas da doença, o agente causador é uma proteína anormal chamada priório, né? Nos ovinos, bovinos e humanos podem adquirir a doença naturalmente por uma alteração causal, né, das suas proteínas e por determinação genética ou por contaminação. Né? Então a gente tem que ficar aí bastante cuidado com a carne que é consumida, né, para que não ocorra essa contaminação. Em humanos, a chance de desenvolver a doença, né, por contaminação é de 5%. Mesmo assim, a gente tem que ter esse cuidado. Já no que diz respeito à doença em si, né, de Creutzfeldt-Jakob, ela é uma doença que transforma o cérebro em uma espécie de esponja,
né? Então, eu coloquei essa figura aqui para vocês observarem, né, como que fica o nosso cérebro. No que diz respeito aos sintomas, na primeira etapa, a pessoa vai apresentar ansiosa, fadiga, insônia, falta de apetite e a pessoa fica muito desconcentrada. Já numa segunda etapa, né, ela pode apresentar alteração na visão, confusão mental, falta de coordenação motora e demência. E já numa terceira etapa, essa pessoa pode apresentar perca de movimentos, né, e uma paralisia total. Quando a pessoa adquire essa doença, a sobrevida dela é em média de 5 meses e que 80%, né, podem vir a óbito em até 1 ano. A contaminação, no caso da Creutzfeldt-Jakob, ela, pelo procedimento médico, quando recebe tecidos humanos, né, de pessoas que está infectada com o contato, né, desse instrumento cirúrgico, a pessoa pode adquirir a doença. E através de mutações ou consumo de carne contaminada, assim como os humanos, o animal pode desenvolver a doença e a partir dessa mutação, né, dessa proteína chamada prion, né, que causa alterações nos nossos neurônios. Então é uma doença grave e que deve ser, né, diagnosticada a tempo para o tratamento preciso. Já o que diz respeito à encefalopatia hipertensiva, ela já é uma disfunção neurológica, né, causada aí no caso pela hipertensão maligna. O termo ele descreve vários transtornos cerebrais. Normalmente esses transtornos eles são reversíveis e causados pelo aumento súbito da pressão arterial. Então a encefalopatia hipertensiva, ela pode manifestar durante a eclâmpsia, durante uma pessoa quando tem nefrite aguda e durante crises hipertensivas. A pessoa tem um pico hipertensivo muito alto, né? Ela pode desenvolver a doença. No que diz respeito à fisiopatologia da crise hipertensiva, ela deve-se em parte à súbita elevação da resistência vascular periférica, né? Provavelmente ligada a vasos construtores humorais. No caso aí da angiotensina, né, a vasopressina e a norepinefrina, né, que são os hormônios que são liberados. Então, essa súbita elevação da PA, ela leva a pessoa a uma injúria endotelial com ativação de vários mecanismos inflamatórios proliferativos, levando aí a necrose da fibrinoide arteriolar. Então, a gente percebe que dentro da fisiopatologia da crise hipertensiva, né, tem vários sinais e sintomas que podem levar a pessoa a essa súbita elevação da pressão arterial. A injúria vascular, ela leva ao depósito de plaquetas e fibrinas e aí vai acontecer a quebra da função autorregulatória normal. No que diz respeito à parte renal, vai ocorrer aí uma redução do fluxo dessa artéria, né, que resulta em isquemia, com estímulo à liberação de vasoconstritores, levando aí um ciclo vicioso. Então, com o aumento progressivo dessa pressão arterial, ele leva a pessoa a ter perca dos mecanismos autorregulatórios, hemodinâmicos, né, e sistêmico, e dessa maneira, dependendo do órgão-alvo que foi comprometido, vai acontecer o surgimento dos sintomas específicos, né? Então, se for no que diz respeito ao rim, a pessoa já começa a ter problemas da diurese, dificuldade de micção, infecções urinárias, né? Fechamento muitas vezes do canal do ureter e assim por diante. No que diz respeito à manifestação clínica da encefalopatia hipertensiva, ela é uma situação pouco frequente. Na realidade, nas salas de emergência, o que se observa, né, é que fundamentalmente a pressão arterial elevada com os sintomas, ele está relacionado ao aumento dessa pressão. E em pacientes que são hipertensos crônicos, deve tratar sua hipertensão em nível ambulatorial. Então, não deixar que a pessoa, né, chegue a ter esse pico hipertensivo por falta de um tratamento correto. O que muitas vezes acontece, né, é a forma errada da ingestão desse medicamento. Então, tem que ser orientado que é importante o horário, né, correto e a dose correta
dessa medicação. Então, as manifestações clínicas da verdadeira crise hipertensiva são aquelas decorrentes da disfunção do órgão-alvo. Vocês vão observar no quadro aí mais na frente que eu vou estar relacionando para vocês lista das condições que, quando associado à severidade dessa elevação da pressão arterial, são referidas como crise, emergência hipertensiva. Então, a gente vai estar falando aí de quais são as emergências e as urgências hipertensivas quando a pessoa entra com quadro clínico desse formato. Então, no que diz respeito às condições associadas à emergência e urgência hipertensiva, na emergência hipertensiva nós temos a encefalopatia hipertensiva, a hemorragia intracraniana, o acidente vascular isquêmico, o edema pulmonar, infarto agudo do miocárdio, a crise adrenérgica, aneurisma dissecante da aorta e eclâmpsias. E nas urgências hipertensivas, a gente vai ter aí hipertensão maligna, a insuficiência ventricular esquerda, a angina instável, a hipertensão perioperatória e a pré-eclâmpsia. Então, vocês observam que a gente tem dois quadros aí, né? O que diz respeito às emergências e às urgências. Os principais sinais e sintomas que incluem essa encefalopatia são as dores de cabeça, né? As famosas cefaleias, a pessoa ter inquietação, presença de náuseas, distúrbio de consciência, convulsões e até hemorragia na retina e na papiledema. Então, são sinais realmente visíveis, né, que a pessoa relatar pode se diagnosticar clinicamente. No que diz respeito à causa mais frequente da crise hipertensiva, é o tratamento inadequado, né, que ela pode também ser causada por hipertensão renovascular e doença periquimatosa renal. E raramente ela pode ser causada por feocromotomia ou por aldosteronismo primário. E os principais órgãos que é afetado pela hipertensão é o sistema nervoso central e o rim. No sistema nervoso central, a sua natureza, que é autorregulatória, ela faz esse sistema especialmente suscetível à hipertensão. Já no que diz respeito ao rim, ele faz também, né, essa suscetibilidade à hipertensão, mas também, né, tendo dificuldade aí na parte do coração e o vaso arterial. Pode haver uma vasoconstrição, né, e isso dificultar aí essa irrigação. Os fatores relevantes na questão da crise hipertensiva, os dois principais é a idade e o estado volêmico. No que diz respeito à idade, a gente tem que ter cuidado com pacientes idosos, né? Porque eles é que apresentam aí as maiores dificuldades no que diz respeito aos mecanismos autorregulatórios cerebral. E no volêmico, já é a depressão do volume que está presente devido, né, aos mecanismos aí de pressão e natriurese. Então, essa figura aqui que eu trouxe para vocês, né, é da encefalopatia hipertensiva, onde a gente tem aí uma vasodilatação, que é o aumento dessa permeabilidade capilar, né, a gente percebe que aqui ele fica bastante volumoso, né, a gente tem aqui o aumento dessa pressão arterial intracerebral, né, onde ocorre o fluxo e com tudo isso, essa vasodilatação, juntamente com o aumento dessa pressão, ocorrendo aí o edema cerebral, né? O que muitas vezes ocorre, né, é o aumento aqui desse cérebro, como a nossa calota craniana é uma parte óssea, não tem como dilatar, nesse momento aí teria que fazer uma craniectomia, né, para que haja expansão desse cérebro e depois ele possa voltar às suas atividades normais. A encefalopatia hipóxia isquêmica, ela é uma síndrome também neurológica, que usualmente está relacionada à asfixia perinatal ou qualquer condição que curse com a hipoxemia, isquemia e acidose no feto, seja no período anterior ao parto ou durante o parto, podendo aí desencadear também a cascata de alteração que culmina aí na lesão do sistema nervoso central. Ela é uma doença que ocorre usualmente em recém-nascido a termo e é caracterizada por dificuldade em manter a respiração após o nascimento, alteração do nível de consciência,
depressão dos reflexos e do tônus muscular e também pela presença de convulsão. Geralmente o quadro clínico hipóxico isquêmico, ele leva não apenas os sinais e sintomas relacionados ao sistema nervoso central, mas também a sinais do comprometimento de órgãos como pulmão, rim, coração, intestino e fígado. Quer dizer, ele faz aí uma cascata, né, tendo aí uma dificuldade, né, desse sistema com os outros órgãos que são importantes para a nossa sobrevivência. Já no que diz respeito às manifestações neurológicas, elas podem se iniciar já ao nascimento ou após algumas horas de vida desse recém-nascido. A síndrome neurológica pode ser classificada de acordo com o Sarnat em 3 estágios de acordo com a gravidade. Então aqui vocês observam que nós temos o estágio 1, que é o leve, o 2, que é o moderado, e o estágio 3, que já é o grave. Então, no que diz respeito ao nível de consciência, no leve vai ter hipersensibilidade ou irritação, já no moderado, letargia ou obnubilação, e no grave vai apresentar estupor ou coma. Os movimentos dessa criança vai estar no leve aumentado, no moderado diminuído e no grave ele pode estar diminuído ou ausente. No que diz respeito ao tônus muscular, na leve ele pode apresentar normal ou hipertonia leve, no moderado ele vai apresentar hipertonia leve e no grave uma flacidez. No que diz respeito à postura, no leve flexão discreta de extremidades, no moderado flexão acentuada de extremidades e no grave vai acontecer aí um movimento intermitente de descelebração. Nos reflexos complexos, eles vão estar no leve normal, no estágio 2, que é o moderado diminuído, e no grave ausente. Já no que diz respeito às pupilas, ele vai apresentar no leve midríase, no moderado vai apresentar miótico e no grave posição média ou fixa, né? Pouco reagente à luz. No que diz respeito à parte respiratória, no estágio leve ela vai ter uma respiração espontânea, no moderado vai ter uma respiração espontânea ou apneia ocasional e no grave apresentando aí, né, periódicas ou apneia. A frequência cardíaca na leve vai apresentar taquicardia, no moderado bradicardia e no estágio grave ele pode ser variável. Já no que diz respeito à mortalidade gastrointestinal, no leve ela vai estar normal ou diminuída, na moderada vai estar aumentada e no grave ela vai estar variável. E no que diz respeito à duração dos sintomas, no estágio leve ela é menos de 24 horas, no moderado é de 2 a 14 dias e no grave é horas a semanas. Então, assim, coloquei esse quadro até para a gente observar, né, como que está a classificação dessa cefalopatia hipóxico isquêmica, né, e como que a característica de cada um em termos de nossos órgãos, reflexos e assim por diante. A encefalopatia metabólica, ela já é um termo utilizado para descrever uma encefalopatia aparentemente autoimune, responsiva à utilização de corticosteroides, caracterizada por elevados títulos de anticorpos antiperoxidase, né, detectados no líquor, frequentemente sem alteração da glândula tireoide. Então, essa condição ela é mais comum em mulheres, né, de 5 mulheres para um homem, observada em todas as faixas etárias, podendo estar associada a doenças da tireoide, ao lúpus eritematoso sistêmico, ao diabetes mellitus tipo 1 e à síndrome de Sjögren, né, que é uma doença autoimune de causa desconhecida que afeta aí as glândulas lacrimais e salivares, causando olho e boca seca. A fisiopatologia da doença, alguns autores sugerem que é uma vasculopatia intracraniana e que pode ter aí um papel etiológico.
Pode ocorrer infiltrados linfócitos perivasculares associados à glicose no córtex, nos núcleos da base, no tálamo e no hipocampo, bem como infiltração linfócita de vênulas, né, leptomeníngeas do tronco encefálico. No que diz respeito aos aspectos clínicos dessa encefalopatia, o que as alterações ocorrem de nível de consciência, bem como do conteúdo dessa consciência, menos de 80% dos pacientes pode estar associada à falta de atenção, a uma alteração cognitiva, a apresentação de uma agitação, letargia, alterações da personalidade, né, no caso aí da alteração do humor e da psicose. Cerca de 60% a 70% dos pacientes, eles podem apresentar convulsão, que ela pode ser parcial ou focal simples, motora ou generalizada, e crises parciais complexas até estado do mal epilético, né, que geralmente já são aquelas crises mais prolongadas, onde a pessoa tem enrijecimento, se debate e assim por diante. E 1/3 dos pacientes ele apresenta miocianais e tremores associados ou não a cefaleias e distúrbio da marcha. Então, eles vão ter ali uma certa dificuldade para andar. Então, o que vocês observam, né, que quando esse coágulo, né, que está aqui no vaso, que ele faz o bloqueio, né, do fluxo sanguíneo, né, vai acontecer o acidente cerebrovascular, né, obstruindo aí essa artéria. Então, vocês observam aqui que nessa figura, né, a gente já tem uma necrose do tecido, onde a gente não tem mais a oxigenação. Então, é um problema grave. A encefalopatia hepática, ela já nos induz alguma coisa, né? Hepática já está ali falando, né, realmente da parte do fígado. Então, elas são complicações graves e frequentes das famosas cirroses. De acordo com a gravidade dos sintomas neurológicos, a encefalopatia hepática é classificada em episódica, né, que ela é anteriormente aguda, a persistente, que é a crônica, ou mínima, que é a subclínica. De acordo com a doença hepática de base, ainda poderá ser classificada em tipo A, que ela vai estar associada à insuficiência hepática aguda, a tipo B, que ela vai estar associada ao bypass porto-sistêmico na ausência de doença hepática intrínseca, e a tipo C, que ela vai estar associada à cirrose. A doença ela é causada pela incapacidade do fígado em metabolizar substâncias que vai atingir aí o cérebro e aí nesse caso vai causar a lesão ao parênquima. No que diz respeito à encefalopatia urêmica, né, é uma complicação neurológica de uma insuficiência renal. Ela trata-se de um processo complexo e multifatorial que envolve distúrbios tanto de hormônio, quanto do estresse oxidativo, quanto do acúmulo de metabólicos, quanto também do desequilíbrio entre neurotransmissor excitatório e inibitório e distúrbio do metabolismo intermediário. Então, a gente verifica que todos os metabolismos estão envolvidos em todo esse processo. Então, essa encefalopatia urêmica, ela apresenta uma fisiopatologia complexa, onde a gente vai ter aí um acúmulo de toxinas devido à insuficiência renal, né, que aí já vai fazer parte da doença, como também o desenvolvimento de um hipertireoidismo secundário. Então, a gente observa que já está o quê? Tendo outros problemas de saúde relacionados à encefalopatia urêmica. E o mecanismo exato pelo qual esse hiperparatireoidismo causa lesão cerebral ainda é desconhecido. Porém, é sabido que há um aumento da concentração de cálcio intracelular neural. Os principais sintomas mais precoces da encefalopatia urêmica são anorexia, náusea, vômito, mal-estar, diminuição da capacidade de concentração e das funções cognitivas. Então, a gente observa que esse paciente vai ter vários sinais e sintomas, né? Principalmente no que diz respeito à alimentação, não vai ter apetite, além disso, vai ter náusea e
Nesse estômago não vai ter praticamente nada para ser expulsado, vômito, ela pode entrar aí num processo de desidratação. Então, e juntando tudo isso, né, com a falta de uma oxigenação precisa, vai ter todas essas disfunções. Nos estágios mais avançados da UE, ela pode também haver uma desorientação temporoespacial, pode apresentar confusão e até o coma. E no exame físico, os sinais de alteração dos nervos cranianos, como o nistagmo e o papiledema, eles são associados ao torpor, ao clonus, à hiperflexia, ao flamp, e que são todos esses sinais e sintomas relacionados pelo paciente e observado na hora do exame clínico. Os sintomas da UE, ela leve, ela pode ter aí a perca de apetite, né, onde a gente vai ter aí a presença de náusea e vômito e inquietação, sonolência, letargia, tremor e fraqueza. E no que diz respeito já a um processo avançado, ela vai ter uma função cognitiva diminuída, confusão mental, alteração do comportamento, vai apresentar mioclonia, delírio, confusão generalizada parcial ou focal e levando o paciente ao coma. Então, a gente verifica que os sinais e sintomas da encefalopatia urêmica, né, elas são bastante visíveis e clinicamente detectáveis. As principais manifestações clínicas elas já são muito variadas, né, que pode apresentar desde uma fadiga até sintomas graves como convulsão e coma. E os sintomas neurológicos, eles são prontamente revertidos quando instaurada aí a diálise ou o transplante renal, né, diminuindo aí os níveis de ureia sérrica no rim. Já para o diagnóstico diferencial, deverá incluir aí uma intoxicação por drogas, né, infecções e até mesmo acidente vascular encefálico. Uma atenção especial deverá ser dada para a possibilidade de distúrbios hidroeletrolíticos e para a verificação dos níveis sérricos dos fármacos administrados. Então, toda essa possibilidade de, quando a pessoa muitas vezes faz uma automedicação, né, ter a orientação que pode levar a esses sinais e sintomas e a pessoa desenvolver uma doença por uso da medicação de forma errada. Então, os estágios da cirrose, né, são esses, aonde a gente tem aqui, né, um processo de gordura nesse fígado, aonde aqui a gente tem o fígado normal, né, aonde quando esse fígado ele tem um processo gorduroso instalado, né, e aqui vai ser um círculo, podendo levar a hepatite, a fibrose e finalmente a cirrose hepática, aonde esse fígado perde, né, toda a sua função de órgão vital, sendo necessário aí, né, um transplante para que a pessoa, né, possa restabelecer o seu processo de saúde. No que diz respeito à encefalopatia tóxica, né, ela é uma síndrome neuropsiquiátrica secundária, a exposição a agentes tóxicos, né, caracterizada por sinais e sintomas inespecíficos e danos cerebrais difusos. Então, as manifestações clínicas, ela vai depender do agente envolvido, que pode comprometer qualquer atividade cerebral, como a função cognitiva, né, a memória, as funções corticais e podendo haver também alterações, né, que são geralmente difusas e bilaterais. Quando a gente fala dessa intoxicação, a gente também vai falar um pouquinho aqui dessa intoxicação aguda ou maciça, né, que pode comprometer aí a consciência e chegar, né, levar a paciente ao coma e até à morte. Felizmente, as encefalopatias tóxicas agudas de origem ocupacional, elas tendem a ser cada vez mais raras. Podem também ocorrer em intoxicações acidentais ou intencionais, não ocupacionais e em crianças. Já a tóxica crônica ou dano cerebral crônico, ela refere a sequelas neurológicas ou comportamentais no que diz respeito à exposição a substâncias químicas neurotóxicas.
As principais manifestações, elas podem ser difusas, refletindo aí um acometimento global do cérebro e caracteriza-se pela ausência de um sinal focal. Os aspectos clínicos, eles são mais frequentes e os pacientes podem apresentar cefaleia, fadiga, mal-estar, alterações do equilíbrio, amnésia, que envolve aí tanto a memória de curta como de longa duração, a cascomia, o parkinsonismo, o delírio, convulsões, alucinações, psicose, parestesias, tremores, alterações do humor e da personalidade. E o tratamento, no que diz respeito, ele deve ter como objetivo a neutralização do agente desencadeador, no caso aí dos antídotos, né, suplementos nutricionais, se for necessário uma lavagem gástrica, manutenção adequada do equilíbrio, ácido básico e hidratação. Então, se foi uma toxicidade, por exemplo, por medicação, né, que muitas vezes as pessoas se levam ao autoextermínio com o uso desse tipo, né, infelizmente tem que fazer essa lavagem gástrica para diminuir aí os efeitos colaterais dessa medicação no estômago do paciente. Então, aqui para vocês observarem, né, no que diz respeito como que a pele da criança fica com uma certa icterícia, né, que é aquela pele amarelada, né, a conjuntiva dos olhos também amarelada, né, e isso provavelmente vai ser excesso de bilirrubina no sangue, né, e quando ocorre esse depósito de bilirrubina no cérebro, também ela vai apresentar, né, essa pele amarelada como se fosse um açafrão. Já no que diz respeito à encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, né, ela é uma deficiência da tiamina, vitamina B1, que é a responsável pelas manifestações clínicas da encefalopatia. Então, aí quando a pessoa, infelizmente, faz a utilização abusiva do álcool, né, com vômitos persistentes, né, principalmente na questão da gravidez, a pessoa que apresenta neoplasias gástricas, obstruções intestinais e cirurgias bariátricas, né, pode apresentar também desnutrição, neoplasias, tuberculose sistêmica, uremia, síndrome da imunodeficiência adquirida e o baixo nível socioeconômico, eles estão diretamente relacionados a essa doença. Até porque a pessoa muitas vezes não tem uma boa alimentação, né, não consome ali a cadeia de frutas, legumes e verduras. Então, tudo isso também, a desnutrição, né, pode levar a adquirir, né, essa doença, até porque muitas vezes o nosso organismo ele não absorve o quantitativo suficiente de B1, né, que é a responsável pela manifestação clínica dessa encefalopatia. Então, aí a gente pode observar que o que diz respeito dessa encefalopatia nas doenças psiquiátricas como anorexia nervosa e esquizofrenia, elas podem dispor, né, aí o déficit dessa vitamina. Já na questão do uso do álcool, ele vai interferir ativamente no processo de absorção gastrointestinal desses alimentos, além de deixar o ser humano, né, predisposto a doenças crônicas hepáticas, reduzir a ativação da tiamina, do pirofosfato, depletando aí o estoque de tiamina hepática. Então, ele vai ter uma diminuição, né, dessa vitamina no nosso organismo, né, devido ao uso excessivo do álcool. E a tiamina, ela é necessária nos mecanismos de condução axonal dos neurônios colinérgicos e dos serotoninérgicos. Então, ela tem uma função extremamente importante, né, na condução dos neurônios. O aspecto clínico dessa encefalopatia, o paciente ele vai relatar sintomas oculares e visuais, como a diplopia, dor ocular e estrabismo. Outras anormalidades também podem ser observadas, como ataxia, desequilíbrio, por exemplo, a pessoa não consegue equilibrar quando está em pé, rebaixamento do nível de consciência, fica uma pessoa totalmente apática ou apresentar alucinação, agitação e até confabulação.
No que diz respeito ao exame físico, pode estar presente aí a tríade clássica, né, que é oftalmoplegia, a extrínseca, ataxia e a confusão mental, que gira aí geralmente entre 16 a 38% dos pacientes com esses sinais e sintomas. Então aqui para vocês observar, né, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, é a deficiência da tiamina, né, isso aqui é mostrando como que poderia ser feito um exame físico, né, onde o paciente poderia apresentar aqueles sinais e sintomas. Né, e a psicose de Korsakoff, né, a questão da amnésia anterograda. Já no que diz respeito à encefalopatia de Wernicke, ela vai apresentar ataxia cerebral, paralisia do nervo abducente, alterações mentais e nistagmo. Né? Então a gente observa que essa síndrome também ela causa aí vários prejuízos no nosso cérebro. Para a gente ter esse bate-papo, aqui está alguma das nossas referências, até para se alguém quiser dar uma melhor aprofundada no assunto. Né? É isso, a gente falou assim, bem básico de todas as encefalopatias, mas eu acho que é pertinente até porque diz respeito a uma área importante do nosso organismo, que é o cérebro, né? E qualquer dúvida ou maiores informações que acharem que for pertinente, estamos à inteira disposição para responder as dúvidas de cada um de vocês. O nosso muito obrigado, bom dia e até a próxima. Agradeço a presença de todos.